Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, né? Dia de saudar nosso casal do Dendê, nossa mãe Ançã e nosso pai Xangô. Então, nossa mãe Ançã, ela no dia de hoje fala que com a ventania dela, ela vem trazendo mudança para nossas vidas. Que às vezes a gente se apega a situações, a lugares, né? E a gente fica ali, ó, naquele círculo vicioso e não consegue sair dele, né? Mas às vezes já era para a gente ter saído daquela situação. Então, a nossa Mãe Ansã vem nos trazendo essa mudança, porque Mãe Ansã, além de trazer ventania para levar as coisas ruins da nossa vida, ela também nos traz mudança. Então, às vezes a mudança já era para ter acontecido, né? Nossa vibração, no nosso inconsciente, né, no nosso subconsciente, e a gente não deixa essa mudança acontecer. Então, ela com a sua ventania vem trazendo mudança para os nossos caminhos, né? E nosso Pai Xangô vem trazendo equilíbrio e força para o nosso caminho também, para o nosso ori, né, a nossa cabeça, que as pessoas acham que ele é só justiça. Nosso Pai Xangô traz justiça sim, uma justiça justa, mas além de tudo ele traz equilíbrio, um equilíbrio para um ori desequilibrado, um ori confuso. Então, que nosso Pai Xangô nos traga equilíbrio que a gente tanto precisa para o nosso ori, para a gente às vezes poder ver as coisas como elas realmente são, tá bom? Vamos ver qual é a energia, o conselho que essas energias trazem pelo tarô dos orixás. O diabo, o 4 de água e o 4 de terra. Então, o El Diabo, ele fala muito da nossa dualidade, né? Do nosso eu primitivo. Eu gosto de me referir àquele centauro, né? Que da cintura para baixo é um cavalo e da cintura para cima é um ser humano. Então, nós ainda estamos muito da cintura para baixo, muito preso aqui na Terra, né? No primitivo, na lei do dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Então a gente às vezes tem que ouvir mais nosso eu superior, né? Que é o da cintura para cima, que é o nossa conexão com Deus, né? Nosso eu superior, que é a nossa, como eu vou dizer, mais o racional, né? Então a gente precisa muito nos equilibrar nessa dualidade, né? Do racional com o emocional também, para a gente não deixar o nosso eu primitivo dominar, né? Mas uma coisa que é certa, gente, o que eu falo, a lei, né, de Deus, ela não é falha, né? É uma lei que não é falha, é uma lei, a lei do retorno é uma lei que sempre acontece, a gente tendo fé nela ou não. E a gente tem que saber que as leis de Deus é amor, caridade e justiça. Muitas vezes a gente acha que a justiça só pode acontecer com o outro e as coisas erradas que a gente faz também. A justiça também acontece com a gente, porque por muitas vezes a gente deixa nossos sentimentos primitivos vir à tona, né? E a gente acaba fazendo besteira, então a gente tem que se equilibrar para não deixar esses sentimentos primitivos, né, fazer a gente agir por impulso. A justiça divina realmente ela existe. Ela tem que ser feita, porque se fosse assim ia ser muito fácil, né? Não ter justiça. Então Deus fala de justiça também, até os anjos de espada, mas a gente precisa ver quais são as guerras que a gente precisa entrar, né? E aqui fala muito disso, para a gente ter uma tranquilidade. A gente às vezes tem que usar o nosso eu primitivo, porque por muitas vezes Bara fala, o mal é necessário, né? Porque por muitas vezes a impunidade, né, que a gente vê como impunidade no mundo,
a lei divina, né, a lei do retorno vai fazer aquilo ali, aquela justiça ali de uma forma que às vezes a gente não entende, né? Tudo tem vai ser, as consequências dos nossos atos sempre vão tá nos nossos caminhos, mas a gente às vezes acha que tem que ser um ato de, porque fulano fez alguma coisa comigo, ele tem que pagar. Sim, ele vai arcar com as consequências dos atos dele, entendeu? Mas às vezes não é da forma que a gente quer, né? Da forma que a gente acha necessário. Mas Deus sabe que a justiça dele, né, não vai acontecer, a lei do retorno vai acontecer. Então, a pessoa às vezes já está pagando aquilo ali que a gente fez, que nos fez, mas de uma forma diferente do que a gente vê e quer, né? Então, aqui fala muito do nosso ego, essa laminazinha no dia de hoje tá falando muito do nosso ego, que nem sempre as pessoas vão arcar com as consequências dos atos dela da forma que a gente quer, né? Porque às vezes a gente quer ser o juiz de alguém, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo que nós fazemos aqui vai ter consequência, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Como eu falei, a lei do amor, da caridade e da justiça. A justiça, né, dos homens pode ser falha, mas a de Deus não. Então a gente não precisa se preocupar. Entregar tudo na mão do meu Pai Xangô, de Deus, que sempre a justiça vai ser feita, né? O que a gente precisa é mudar, né, com a energia de nossa manhã, esse jeito nosso primitivo de querer justiça do nosso jeito, né? E tentar nos equilibrar o nosso ori com a energia de nosso Pai Xangô. E o resto a gente entregar para Deus, porque senão a gente fica com o ego muito elevado querendo fazer justiça com as nossas mãos. E não precisa, a gente tem que entregar a espiritualidade, que eles fazem a justiça da forma deles. Tá bom, gente? Esse é o conselho da espiritualidade de minha mãe Ança e de meu pai Xangô no dia de hoje. Eparrei mãe Ança, eparrei Beloiá, caô cabecilha meu pai Xangô. Gratidão porque ele chegou até aqui. Gratidão, gratidão, gratidão.